Hebreus 10, 23, diz assim a palavra de Deus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O versículo 35 do capítulo 10 de Hebreus diz assim também: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Mas eu quero que você destaque aí na sua Bíblia, anote, possa grifar aí esse versículo, o versículo 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito da fé, da esperança e do amor. Essas virtudes, alguém chama de virtudes teologal. E a segunda virtude se fala a respeito da esperança. Nós temos enfatizado e despertado a igreja para combater o bom combate da fé. Temos ministrado e ativado a fé. Mas hoje eu quero estar fixado nesta palavra esperança. Deus colocou esta palavra muito forte nesses dias no meu coração. Eu tenho meditado e pensado a respeito desta expressão. E o que é a esperança? A esperança é uma expectativa positiva. A esperança é uma expectativa positiva. É um sentimento em que vê possibilidade. Olha que extraordinário. A esperança é uma expectativa positiva. Sentimento que vê possibilidade de realização. Não é extraordinário? Nós somos o povo da esperança. A Bíblia diz que a esperança é a âncora. A esperança é a âncora da nossa alma. Pense nisso. A esperança é a âncora da alma. O que é uma âncora? Âncora é aquilo que dá estabilidade a um barco, a um navio de porte médio e até um navio, seja o tamanho que for, um transatlântico. Quando a âncora é lançada, ela dá o quê? A estabilidade. E a Bíblia diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Olha que extraordinário. A esperança é a âncora da nossa alma. E a Bíblia diz que a nossa esperança no Senhor jamais será frustrada. A nossa esperança jamais será frustrada. Nós estamos vivendo um tempo incomum para os nossos dias. Eu já estou me aproximando dos 60, mas ainda estou com 58. Faltam alguns dias para que eu venha completar 59. E no próximo ano, 2021, no dia 21 de abril, nós estaremos ali na Terra Santa. É uma declaração profética, é uma projeção de futuro em esperança, celebrando 60 anos. Isso é esperança, essa é expectativa positiva. E alguém diz: quem garante que o coronavírus não vai te abater até lá? Eu quero dizer para você, eu não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Glória a Deus. Olha só, nós estamos vivendo dias e são tantas as falas que ouvimos, e é tanta falação, que o HD já não suporta mais. É impressionante. Se você parar, especialistas, uns pensam de um jeito, outros pensam de um outro jeito, e as pessoas não sabem mais quem ouvir, a quem dar crédito. Mas eu quero chamar você nesta noite para se voltar para a palavra de Deus. É a fonte, é a base da nossa fé. Também as promessas de Deus é a fonte da nossa esperança. Olha que extraordinário. Então, diante de todo esse cenário mundial, de tanta falação, eu quero aqui destacar duas coisas importantes. Primeiro, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Primeiro,
traga à memória aquilo que te dá esperança. Segundo lugar, mantenha firme a confissão da tua esperança. Então, em primeiro lugar, traga à memória aquilo que te dá esperança. Em segundo lugar, mantenha firme a confissão da tua esperança. Mantenha firme a confissão da tua esperança. É interessante, quando nós pensamos isso, trazer à memória o que nos dá esperança, vem um personagem à minha memória, e é possível que aquele que conhece a palavra de Deus e também os profetas, já vem à memória um personagem chamado Jeremias. Ele é chamado o profeta chorão. Ele escreve o livro de Jeremias e também o livro de Lamentações. Lamentações são cânticos fúnebres. A alma de Jeremias foi tão assolada por aquilo que ele ouvia e por aquilo que ele via, que ele perdeu a esperança. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele diz. Depois você vai poder ler no capítulo 3. No capítulo 3, eu não vou destacar todo o capítulo, mas algumas coisas que ele diz. Olha o que Jeremias diz diante da assolação, diante do caos. Eu sou o homem que viu a aflição. Eu sou o homem que viu a aflição. E diz mais: andei nas trevas e não na luz. Eu sou o homem que viu a aflição, andei nas trevas e não na luz. Fartei-me, olha só o que ele diz: fartei-me de amargura. Olha isso, é ele dizendo: eu fartei-me de amargura. Diz mais: fui privado de paz. E ele diz também mais: esqueci o que era prosperidade. Eu esqueci, diante do caos, diante da assolação, diante daquilo que ele ouvia, daquilo que não só ouvia, mas via, se tornou perceptível, não apenas aos seus ouvidos, mas a constatação real da assolação que veio sobre a nação de Israel. Ele diz: eu sou o homem que via a aflição. E ele diz: esqueci o que era prosperidade. Quando nós lemos isso, nós entendemos que esse tempo de assolação não fora de um dia, não fora de uma semana, 15 dias. Para se esquecer o que é prosperidade, fala de um tempo, mas a Bíblia não especifica o tempo. Mas com certeza não foi uma quarentena de 15 dias que o levou a esquecer o que era prosperidade. E ele diz no versículo 18 do capítulo 3, olha o que ele diz: pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha o que Jeremias disse. Ele era um profeta. Pereceu, eu já não tenho mais forças. E ele diz mais: como também a minha esperança no Senhor. Jeremias, ele foi chamado para ser profeta desde o ventre da sua mãe, e levantado como tal na nação de Israel. Agora ele diz: olha, pereceu, já não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Imagina. Mas graças a Deus que Jeremias não para aqui com essas declarações. Ele segue adiante. E olha o que a Bíblia diz. No versículo 19. Ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. É como que uma oração. Lembra-te. Aí no versículo 20 ele diz assim: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Olha isso. A minha mente, a minha alma, ela traz à memória todo esse tempo de angústia, de assolação, de privação, de amargura, de falta de paz. E eu penso nisso e eu me abato ainda mais. A minha alma se abate dentro de mim, porque os meus pensamentos estão voltados para a assolação, para a calamidade. Agora no versículo 21 ele diz assim: entretanto, olha isso, entretanto, disto me recordo,
e portanto tenho esperança. Entretanto, diante do caos, da assolação, da falação, da angústia, falta de paz, privado da prosperidade, entretanto, diante de todo esse cenário, eu me recordo de algo que vai me trazer o quê? Esperança. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E ele diz no versículo 22, o que dava esperança a ele? Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha o que Jeremias coloca para nós. Envolvido em meio ao caos, a assolação, ao tormento na alma, angústia, falta de prosperidade, falta de paz, ele diz algo, mas eu me recordo de algo. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu e você hoje seremos despertados para trazermos à memória algo que nos dá esperança. Seremos renovados e fortalecidos em esperança. Vamos prosseguir na nossa jornada e na nossa caminhada e triunfaremos sobre as obras de Satanás. Acredite nisso. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Fala de renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. É um exercício. Ele diz: eu quero trazer à memória, e eu trago à memória. Partiu dele trazer à memória o que lhe dava esperança. Você pode apertar o play ou o stop. Aperte o play para aquilo que lhe dá esperança. Aperte lá o stop, pare. Para aquilo que influencia você, que corrompe a tua alma, amedronta a sua alma, quebra o teu vigor, impede você de andar com a cabeça erguida. Você pode hoje decidir apertar o botãozinho stop. Vou encerrar esta falação toda. Hoje eu vou colocar o fim nesses pensamentos que atormentam a minha vida e corrompem a minha esperança. Eu vou apertar o play para as promessas de Deus. E hoje eu vou trazer para você a memória algumas das promessas que temos. E elas não são poucas, elas são muitas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Uma coisa é certa: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Olha aqui que o salmista escreve, o Salmo 62, ele diz assim no versículo 1, 62, 1 e 2, diz assim, versículo 1, a minha alma encontra descanso somente em Deus, dele vem a minha salvação. Olha o que ele diz, a minha alma encontra descanso somente em Deus, dele vem a minha salvação. Estava tudo bem, o salmista vivia um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Então ele faz a sua declaração, a minha alma encontra descanso somente em Deus. Mas depois começa a vir o tempo da tribulação. E ele diz no versículo 5, ó minha alma, espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. Olha que extraordinário. Ele administra a alma dele. Ó minha alma, espera em Deus, dele vem, de Deus vem a minha esperança. Provérbios capítulo 23, versículo 18 diz assim, veras a esperança para ti, há esperança para ti, há esperança para você. E a Bíblia diz aqui, que a tua esperança não será frustrada. Eu quero profetizar, que
que a tua esperança não será frustrada. A minha esperança no Senhor, ela não será frustrada. A minha esperança, ela não será frustrada. A recomendação do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, que fala ali sobre a armadura de Deus. Tomai sobre vós a armadura de Deus. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala, tomai a armadura. Mas ele vai falar no versículo 17, tomai o capacete da salvação. Isso fala o quê? Mente protegida. É você que toma o capacete da salvação para ter a sua mente protegida. Tem muita falação. Selecione quem você vai ouvir. Muitas coisas precisam ser desconectadas, para que você possa ouvir a doce voz do Espírito Santo e as promessas que vêm da parte de Deus para a sua vida. Então, em primeiro lugar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em segundo lugar, retenha firme a confissão da sua esperança. Guarde firme a confissão. Não retroceda, mantenha-se posicionado, mantenha firme a confissão da tua esperança. O Brasil foi inundado por uma onda de esperança, de mudança, de transformação, e nós vamos manter firme a confissão da nossa esperança. O Brasil já virou a chave e já vivemos um novo tempo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Guarde firme a confissão da sua esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Nós temos um Pai que é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. O verbo é Cristo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Olha só Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Esse texto diz que Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Olha que extraordinário. Deus quer nos levar a esse nível de entendimento, esse nível de pensamento, esse nível de confissão. Primeiro é a mente renovada. Os nossos pensamentos voltados e alinhados com as promessas. Agora entramos na confissão, aquilo que falamos vai estabelecer sobre as nossas vidas. Vai ser estabelecido sobre as nossas vidas. Deus, Ele chama a existência as coisas que não são, como se já fosse. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, e nós falamos como Deus fala. Portanto, já temos um novo Brasil. Portanto, já vencemos esta pandemia chamada coronavírus. Já declaramos o fim pelo poder do nome de Jesus e mantemos firme a nossa confissão. Nada, absolutamente nada vai nos deter. Nós iremos avançar, e nenhuma arma forjada contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a nossa cidade, contra a nossa nação, prosperará. Entraremos numa onda de prosperidade jamais vista nessa nação. Tem algum crente para dizer amém? Eu posso, mas não é isso que eu estou percebendo, não é isso que eu estou vendo, não é isso que eu estou ouvindo. Ei, é a palavra de Deus. Entre aquilo que você sente e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança, que seria feito pai de nações. Olha isso. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, para que mudasse a sua confissão. Abrão quer dizer pai exaltado. Deus diz a ele, agora você não vai se chamar mais Abrão, mas Abraão vai ser o teu nome. Isso acontece no capítulo 22. Foram quase 25 anos de uma confissão e uma declaração de pai exaltado. Mas a partir de agora, Deus muda o nome para Abraão, dizendo pai de nações.
chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem. Sara era estéril, meu irmão. Sara era estéril. A Bíblia diz que Abraão, ele creu. Abraão, ele creu. A Bíblia diz que Abraão, ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não atentou. Eu pergunto, o que você tem atentado nesses dias? Se você consultar a bolsa, você fica atormentado. Todos os dias sai um relatório. Morreu 10, morreu 20. São quase 6.000 municípios do Brasil. Uns 300 aproximadamente. Tem uma pessoa, 2 pessoas. Rondônia diz que cresceu 500% o número de pessoas contagiadas. Saiu de 1 para 6. Dá para entender um trem desse? São as manchetes dos jornais. Em Rondônia subiu 500%. É para assombrar qualquer um. Mas a nossa esperança está no Senhor, e ela não será frustrada. Por que Abraão ele não naufragou? E creu contra a esperança que ele viveria e desfrutaria da promessa. Porque ele desprezou olhar, atentar, ele despreza o seu próprio corpo amortecido e continua olhando para a promessa. Ele não fixou o seu olhar no ventre de Sara amortecido. 25 anos se passaram, mas ele não vai atentar, ele vai receber uma nova identidade e uma nova declaração e uma nova confissão. Mantenha firme a confissão da sua esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Declare aí, fiel é aquele que fez a promessa. Abraão, ele não atentou. Apóstolo, mas nós não somos ignorantes. Lógico que não somos ignorantes. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Mas eu também sei que a palavra de Deus disse: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu também sei que a Bíblia diz que praga alguma vai chegar na minha casa. O diabo trabalha com o medo. O medo é um espírito que traz tormento. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Abraão, ele decidiu não atentar, não olhar para o seu próprio corpo, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Essa é a linguagem de Deus. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Portanto, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia fala a respeito de um homem importante na nação de Israel chamado Jairo. A sua filha estava enferma, ele veio a Jesus, pedindo que Jesus fosse à sua casa para que curasse a sua filha. E Jesus então ele vai se dirigir à casa de Jairo. E ali ele vai ser envolvido na caminhada pela multidão. E vem uma mulher, a Bíblia fala que uma mulher, ela ouviu falar de Jesus. Olha isso, ela ouviu falar de Jesus. Esta mulher já estava padecendo de uma enfermidade há 12 anos. Ela perdia vida. Ela sofria de uma hemorragia. Ela buscou resposta em todos os médicos, indo de mal a pior. Ela pegou todos os seus recursos, buscou os melhores médicos, indo de mal a pior, perdendo. Eu não sei como você está. É possível que haja uma hemorragia. Você está perdendo vida, perdendo a alegria, perdendo a paz, perdendo o sono. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, mas havia uma multidão. E outra, uma mulher dificilmente poderia entrar numa multidão onde havia tantos homens. Havia uma separação.
E uma mulher no estado em que ela estava, com fluxo de sangue, não era permitido pela lei de Moisés que ela tocasse em alguém. Mas ela vai vencer todas essas barreiras. Ela ouviu falar, a sua fé foi ativada, ela tinha esperança e ela dizia: se tão somente eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela dizia. E ela entrou em meio à multidão e tocou nas orlas das vestes. Saiu virtude. Jesus, quem me tocou? Falou, mas como quem te tocou? Tantas pessoas estão te tocando, mas alguém tinha tocado de uma forma diferente. Era esta mulher, com seu coração cheio de fé e de esperança, e ela recebe a sua cura de imediato. Mas eu estava falando de Jairo, e eu quero voltar para Jairo. Quando Jesus estava ali envolvido com esta multidão, chegou alguém dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Imagina isso. Não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Foi a notícia que Jairo recebeu. Sabe o que Jesus disse? Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O Senhor está dizendo para você hoje: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Mantenha firme a confissão da sua esperança. Mantenha firme a confissão da tua esperança. Que os seus ouvidos e os seus olhos não estejam voltados para a calamidade, para a falação. Que os teus ouvidos e os teus olhos estejam voltados para a palavra de Deus, que é a fonte da nossa fé, é a fonte de toda a nossa esperança. Retenha firme a confissão da tua esperança. Nós temos esta proclamação: 2020, o ano da expansão. Eu estou mantendo firme a minha confissão. Vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Já estamos expandindo. Nós estamos fazendo hoje o que nós nunca fizemos lá atrás. Já houve expansão. Muitas pessoas não estão nem entendendo. Nós estamos alcançando pessoas que outrora nós não alcançávamos. Centenas e centenas de pessoas estão sendo alcançadas pelas mensagens online. As nossas células funcionando online. Os nossos pastores e os nossos líderes conectados com os discípulos, ali, todos os dias, todas as semanas, liberando palavras de bênção. E Deus está trazendo salvação, está trazendo libertação, está trazendo cura. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança é que temos como palavra revelada a palavra de Joel, que é: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu não vou me mover desta palavra, vou continuar firmado nesta palavra, e a cada dia eu vou ver expansão, eu vou ver restituição. A cada novo dia eu vou ver a abundância do trigo, a abundância do vinho novo e do azeite. Seremos fartos e teremos em abundância, e não teremos a marca do opróbrio sobre as nossas vidas. Nesse tempo de crise, a provisão virá de uma forma sobrenatural, e nós vamos crescer, nós vamos avançar. Eu quero proclamar sobre você, empresário: você vai expandir a sua influência. Deus vai dar a você a unção da criatividade. Coisas extraordinárias vão acontecer. Preste atenção. Preste atenção. Aí alguém vai dizer assim: ei, apóstolo, eu sou especialista em economia, eu sou expert em administração. Agora nós vamos ter que entrar na palavra. A Bíblia fala que nos dias de Isaac houve uma fome, uma outra fome, como a mesma que aconteceu nos dias de Abraão. É cíclico. Nos dias em que Abraão veio para a terra prometida, ele encontrou fome. Depois, nos dias de Isaac, o seu filho, também a fome estava instalada. Mas Deus libera a palavra, e ele se moveu pela palavra. E porque se moveu pela palavra, era tempo de fome, era tempo de escassez, a terra não produzia. A Bíblia diz que naquele ano ele plantou e ele colheu 100 vezes mais. Os inimigos vieram entulhar os poços, ele cavou os poços novamente. Poço do ódio, da contenda. Ele foi abrindo poços, depois de repente chegou um outro, ele cava um poço, chamado Rehobote, que quer dizer amplidão. Nada e nem ninguém vai impedir você de crescer, de expandir, porque temos a promessa da parte de Deus.
Quero trazer à memória o que me dá esperança. Retenha firme a confissão da tua esperança. E a tua esperança no Senhor jamais será frustrada. Havia um provérbio em Israel, Ezequiel capítulo 12, versículo 22, que eles diziam assim, olha, passam os dias, era um provérbio, passam-se os dias e perece toda a visão, passam-se os dias e perece toda a visão. Deus está dizendo, ei, que provérbio é este? Era o que as pessoas falavam. É possível que alguém está dizendo, vai se acostumando, aqui agora, essa crise, ela vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu quero proclamar que vai ser menos tempo do que você tem imaginado. Deus já começou a mover, as coisas já começaram a acontecer, e o sobrenatural de Deus virá sobre a nossa nação. E este inimigo que tem se levantado contra a nossa nação já há tantos anos, não se levantará mais para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Não se levantará mais, foi abatido em o nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Que provérbio é este? Que provérbio é este? Passam-se os dias e perece toda a visão. Olha o que ele diz, olha o que Deus está dizendo. Jeremias 12, 22, 23. Farei cessar este provérbio, e não se servirão mais dele em Israel. Farei cessar este tipo de conversa. Nós precisamos cuidar muito do que nós falamos e o que nós pensamos. É verdade, precisamos cuidar, queridos, porque senão nós ficamos paralisados na inércia. Paralisados. Nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus diz. Farei cessar este provérbio. E diz, estão próximos os dias em que toda visão será cumprida. Estão próximos os dias em que toda visão será cumprida. Retenha firme a confissão da sua esperança. Eu quero ministrar mais alguns minutinhos para você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No livro do profeta Ezequiel, que fala de um alinhamento profético, havia uma confissão nos lábios deles, que eles diziam assim, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Olha o que eles diziam. Pereceu a nossa esperança, nós fomos cortados, exterminados. Era a confissão de um povo. Deus levanta o profeta Ezequiel, e Deus coloca nos seus lábios, na sua boca, as palavras que ele deveria falar. Ele diz, profetiza, dize, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Brasil, ouvi a palavra do Senhor. Virá restituição sobre o Brasil. Virá um tempo de expansão para a igreja no Brasil. Diz assim, olha, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aí Deus chama o profeta e falou, vem aqui, profeta, vem aqui. Olha o que ele diz para ele, ei, profetiza, fala, assim diz o Senhor. Olha o que ele está dizendo, eu abrirei as vossas sepulturas. Eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair delas. Já estavam sepultados, exterminados. Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus, 6 milhões de judeus, imagine, 6 milhões de judeus foram mortos, nos campos de extermínio, tanta crueldade. Mas a profecia dizia que a figueira brotaria. Este texto de Ezequiel, o vale cheio de ossos secos, é uma visão que o profeta teve. O vale cheio de ossos secos, milhares de pessoas mortas, sepultadas. Deus está dizendo, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas. Ele diz, eu vos trarei a vossa terra. A profecia do capítulo 36 diz, olha, o estado de vocês será melhor do que o começo. Vocês se tornarão como o jardim do Éden. Deus pode fazer?
Na Segunda Guerra Mundial, eu estava lendo, morreram aproximadamente 85 milhões de pessoas. Dentre estes 85 milhões de pessoas, cerca de 50 mil civis. Eu estava vendo algumas imagens, como a Alemanha e outros países, era simplesmente terra assolada. As cidades destruídas, aniquiladas. E tudo se reconstruiu. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Haverá reconstrução. Haverá restituição. Haverá expansão. A glória de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Deus está dizendo, profetiza, simplesmente profetiza. Mantenha firme a tua esperança. Guarde firme a sua confissão de esperança. Guarde firme a confissão da esperança. Alguém pode dizer, apóstolo, mas isso aí são coisas que aconteceram, eu não sei se é para os nossos dias. Olha o que tremendo vai acontecer aqui. Eu vou avançar um pouco mais, por causa do nosso tempo. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas interessantes, refrescando a sua memória. Preste atenção. Nós temos muitas promessas. Alguém disse que nós temos mais de 6.000 promessas. Eu não contei, mas estudiosos da palavra, eles dizem que nós temos mais de 6.000 promessas. E eu quero dizer para você que Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. E saiba você que não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Mas Ele diz assim, tudo é possível àquele que crê. É pela fé, é para aquele que crê. Agora eu quero trazer a memória para refrescar a sua mente. Olha o que Deus tem para você. 2 Coríntios 2:20 diz assim, atente para isso. Pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Atente para isso. Atente para isso. Pois quantas promessas temos de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, por nosso intermédio. Se é promessa, é sim da parte de Deus para nós. Tem nele o sim e por ele o amém. Assim seja. Então, se é promessa da parte de Deus, tem nele o sim. E aí você diz, como eu sei que é promessa? Volte-se para a palavra. Observe o que diz João 15:7. Atente para esse texto. Olha o que ele diz. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, atente para isso, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quem disse isso? Foi o apóstolo Paulo? Foi o apóstolo Pedro? O próprio Jesus. Ele disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem pedir. Ele não especificou, ele diz o que vocês quiserem pedir, e vos será feito. Então o que você quiser pedir, Ele autorizou você pedir. Basta que você esteja nele e as palavras dele estejam em você. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu vou pensar, vou analisar, vou ver se tem recursos aqui no céu. Ele não disse isso. Jesus diz, olha, se você pedir ao Pai no meu nome, eu vou dar uma conversadinha com Ele, tentar convencer Ele de atender você. Kenneth Hagin diz assim, ele diz sobre esse texto, se não tem o que você pediu, Deus cria para você. Isso é como um cheque em branco, preenche. Traga à memória o que lhe dá esperança. Retenha firme a confissão da sua esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5.
Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha isso. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso é promessa. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, no versículo 14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Ó, já traz para o presente. E aí já vem para o passado. Já alcançou. É Bíblia. Ao invés de você ficar pensando a noite toda e arquitetando os seus planos, você pode fazer planos. Os planos pertencem ao coração do homem, mas saiba você, entenda você, que a resposta vem dele. A Bíblia diz: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Tem muita gente com cavalo bom. O cavalo parou, se preparou, fez tudo o que tinha que fazer, beleza. Mas se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar aqueles que edificam. Dependa dele e traga à memória aquilo que lhe dá esperança. E o que nos dá esperança é que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. E eu vou encerrar aqui. A nossa esperança maior. Colossenses 1, 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. Diz assim: olha isso. O mistério que esteve oculto. Olha para esse texto. Durante séculos e gerações. Está falando de quem? Está falando de Jesus. O mistério que estava em oculto por séculos e gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. A eles, aos santos, que somos nós, quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Esta é a maior esperança que nós temos. Cristo em nós, a esperança da glória. Vida eterna. Deus tem algo extraordinário para nós neste mundo. E depois deste mundo, do extraordinário em que podemos viver, a vida eterna. E lá as ruas são de ouro, o mar é de cristal. Não haverá choro. E a glória de Deus brilha. Imagina isso. Cristo em vós, a esperança da glória. Retenha firme a confissão da tua esperança. Não se deixe levar, assim como Abraão, não se deixe levar pela incredulidade. Não se deixe levar pela incredulidade. Seja fortalecido na fé, como Abraão foi fortalecido na fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Queridos, Deus não ouve reclamação. Reclamação é com Procon. Deus ouve a oração. E a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. A murmuração é o louvor a Satanás. Abraão, ele foi fortalecido na fé, renovado em esperança, fazendo o quê? Louvando, engrandecendo o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele estava certíssimo que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir. E eu estou certíssimo que aquele que fez a promessa para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para cada discípulo, Deus é fiel para cumprir. Eu estou certíssimo que é chegado o tempo da expansão. Eu estou certíssimo que é chegado o tempo da restituição dos danos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu estou certíssimo que o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Eu estou certíssimo que Ele nos deu poder e autoridade sobre principados e potestades. Eu estou certíssimo que Ele nos enviou para pregar o Evangelho, para curar os enfermos e para expulsar demônios. Eu estou certíssimo que Ele voltará para levar a sua igreja, para cear com eles nos ares. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Essas neuroses de tanta falação,
vão se enfraquecer. E você vai ser inundado pela paz de Deus, que excede todo entendimento humano. E a sua confissão, a confissão da sua esperança, retenha firme, pois fiel é aquele que fez a promessa. Eu quero orar por você e orar com você. É possível que muitas pessoas estejam vivendo assim dias de angústia, mas eu confesso a vocês que Deus tem colocado uma paz no meu interior que excede o entendimento humano. A paz não é a ausência de conflitos, não. A paz é resultado da presença de Deus em nós. A Bíblia diz: necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que permanecem firmados para a vida eterna. Eu quero orar por você, aonde você estiver. Vamos nos unir em fé. Eu quero proclamar o teu crescimento espiritual, o despertamento, as visitações do Espírito Santo. Eu quero profetizar sonhos e visões, Deus falando ao seu coração, os teus olhos iluminados, para que você possa perceber a grandeza do nosso Deus. Vamos orar. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra liberada sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, pelo teu Espírito que já foi derramado sobre nós. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu poder e autoridade. Tomamos posse destas verdades, e eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre o teu lar. Eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre o seu trabalho. Deus, abençoando o trabalho das tuas mãos, que a tua mente seja guardada, protegida, os teus lábios ungidos, para reter firme a confissão da esperança. Que a bênção do Senhor se manifeste de uma forma abundante sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu abençoo o Brasil, eu abençoo o nosso presidente. Deus, que a tua mão esteja sobre a nossa nação. Deus, frustramos as perspectivas de estatísticas. Frustramos. Se você concorda comigo, a Bíblia diz: se duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, diga amém, diga eu concordo. Eu frustro os planos de Satanás contra o Brasil. Frustramos o plano das trevas, espírito de morte, de assolação. Abençoamos o Brasil. Sejam confundidos os inimigos de Deus. Sejam confundidos os inimigos de Deus. Oh Pai, o Senhor pode fazer todas as coisas. Em um dia o Senhor estabeleceu uma nação. Em um dia tudo pode mudar. Eu invoco, ó Deus, a mão e o mover do teu Espírito sobre o Brasil, toda a nossa nação. Deus, confunde os inimigos, aqueles que proclamam como arautos das trevas, calamidade, destruição. Frustramos os planos do inferno e ordenamos a bênção sobre a nossa nação. Em o nome de Jesus, eu abençoo o Campo Grande, eu abençoo o Mato Grosso do Sul, eu abençoo o Brasil e as nações da terra. Em o nome de Jesus, diga amém, amém e glória a Deus, glória a Deus.